Hoje, dia 13 de maio de 2019, a gente completa 131 anos da Lei Eusébio de Queiroz, ou seja, do fim da escravidão. Mas será que é realmente fim da escravidão? Quais foram as consequências do fim da escravidão aqui no Brasil? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, já para aí, ó. Se você gosta de geografia, geopolítica, atualidades, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, hoje nós temos uma data comemorativa, dia 13 de maio. Há 131 anos atrás foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz, assinada pela princesa Isabel, né, quando o nosso príncipe, nosso rei, aliás, Pedro II estava ausente, a princesa Isabel assinou a Lei Eusébio de Queiroz, dando, enfim, liberdade para os negros, né? Enfim, liberdade e o fim da escravidão. Mas será que efetivamente a história foi assim? A princesa Isabel, então, ela deve ser tratada como uma espécie de heroína pra gente? A gente nunca pode esquecer, galera, que a princesa Isabel, em nenhum momento, ela foi abolicionista, tá? Isso é uma coisa que tem que estar bem clara na cabeça de vocês. Existe uma pressão interna mesmo da população que queria o fim da escravidão. O Brasil foi um dos últimos países a se livrar da escravidão, principalmente aqui na América. Então existe uma pressão interna e uma própria pressão externa também, principalmente na Inglaterra, que queria que tivessem pessoas assalariadas aqui no Brasil para comprar produtos, né? A gente tem que pensar, galera, que o capitalismo comercial, aquela coisa do monopólio, aquela coisa do escravismo já tinha passado e a gente estava no momento do capitalismo industrial, quase entrando no capitalismo financeiro, então era necessário que pessoas tivessem poder de compra para conseguir consumir. E a Inglaterra pressionou muito o fim da escravidão aqui no Brasil. A princesa Isabel, querendo até um pouco mais de apoio, né, para conseguir fazer o seu império, acabou não dando certo, claro, ela acabou assinando a Lei Áurea. Lembrando que a Lei Áurea, ela sucedeu uma série de acordos, por exemplo, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, enfim, um monte de leis contra a escravidão. Mas fato é, galera, que apesar do fim da escravidão, foi uma coisa que foi muito criticada mesmo, a própria Lei Eusébio de Queiroz. Por quê? Porque ela não deu nenhum tipo de apoio a esses escravos. Basicamente falava assim, ó, escravo, sabe o que acontece com você? Você que nunca teve nenhum tipo de educação, você que não se qualificou em nada, você que não tem nenhum tipo de estrutura, você agora tá livre. Ah, legal, livre pra onde? O que eu faço? Não sei, faz o que você bem entender aí. Não dê nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de suporte para essa população. Aliás, esse é um dos motivos que explica, historicamente, o porquê que os negros eles estão tão marginalizados assim na nossa sociedade. E esse tipo de marginalização também acaba repercutindo, por exemplo, em discriminação racial, no próprio racismo, ou seja, impedir o negro de fazer alguma coisa ou algo somente pela sua cor de pele. A gente vê essas brincadeirinhas contra os negros, né, como se fosse uma espécie de estereotipização, ou seja, o negro é dessa maneira. Isso acaba reforçando o preconceito. Os negros eles têm muita mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Eles têm mais, por exemplo, são o maior número de mortes que acontecem, principalmente nas periferias. Os negros eles ainda são vítima, culpa também desse passado colonial escravista e que não pagou a sua dívida histórica com os negros. E pior ainda, além de trazer todo esse racismo estrutural que ainda existe na nossa sociedade, ainda não foi o fim da escravidão. Sabe por quê? Porque a gente até hoje tem o predomínio de escravos no Brasil. Estima-se aí que mais ou menos 70 mil pessoas no Brasil estejam sob risco de trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão, porque escravidão não pode mais, né? Mas eles dão vários jeitinhos de fazer o trabalho escravidão. Por exemplo, você trabalhar por mais horas do que a CLT permite, isso é um trabalho análogo à escravidão. Você, por exemplo, fazer trabalho forçado é análogo à escravidão. Uma escravidão por dívida, por exemplo. O cara fala assim, ó, você trabalha na minha fazenda, mas tem que ter um custo aqui, né? Sei lá, você paga R$500 de aluguel, você vai pagar R$100 de roupa, R$100 de comida e tal. Aí vai ver o cara ter que pagar pro dono da fazenda R$800 por mês, mas ele só ganha 700. Ou seja, quando que ele vai conseguir pagar suas dívidas? Nunca. É um sistema de escravidão por dívida. Não é que ele está escravizado de fato, mas ele não ganha nada e em troca ele recebe alimentação, comida e, percebe? É escravidão, galera. Então existem várias formas, principalmente nas regiões mais interioranas do país, né? A gente vê na região norte, por exemplo, do nosso país, na região centro-oeste, no sertão nordestino, ainda essas formas de trabalho análogas à escravidão, elas ainda predominam ou então são muito fortes como forma de trabalho.
Isso é um tema super importante, né, porque mostra como que o Brasil ainda está preso nas suas raízes históricas. Essa questão do fim da escravidão é extremamente conturbado, uma coisa que foi a Princesa Isabel foi pressionada por gente interna do Brasil e externa, e aliás esse foi um dos motivos, aliás, que acabou culminando com a queda, né, do Império e a ascensão da República. Os abolicionistas, os que não defendiam o abolicionismo, aliás, os donos de escravos, eles não foram indenizados, os ex-escravos também não foram indenizados, não tiveram nenhum tipo de ajuda do Estado para conseguir uma terra, para conseguir plantar. Ou seja, o Brasil sempre fez esses esquemas históricos na base da canetada, a nossa independência foi dessa maneira, e claro, isso tudo vai acumulando e trazendo uma série de prejuízos sociais para o dia de hoje. Ou seja, é de se comemorar o fim da escravidão? Claro que é, né, galera? Ninguém gosta da escravidão, é totalmente antiético e, claro, antieconômico, enfim. Acho que é uma questão de civilidade, ninguém concorda com a escravidão. Mas, infelizmente, a maneira como foi feita no Brasil reforçou os estereótipos, reforçou o racismo, reforçou o preconceito e, além de tudo, não acabou exatamente com a escravidão, porque as nossas leis trabalhistas, embora elas sejam bastante fortes, tal, a fiscalização ela acaba não sendo muito elevada. Então, principalmente no interior do Brasil, o escravismo ele ainda continua, infelizmente. Tudo bem? Belezinha? Então tá, galera. Então, se vocês curtiram, já deixa seu like, compartilha esse vídeo e é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até mais.